Olá, vamos resolver uma questão de números complexos. Então, se liga aí. Questão número 8. Os afixos de três números complexos são equidistantes de 0, 0 e vértices de um triângulo equilátero. Um desses números é 1 mais i raiz de 3. Calcule os outros números na forma a mais bi. Bom, então no problema ele está dando aí um dos números complexos e você tem que determinar mais dois afixos. Então o afixo é a distância da origem até aqui essa interseção, que são as coordenadas do número complexo. Ou seja, o número complexo ele pode ser representado nesse plano aqui, que é o plano de Argand de Gauss, que é bem semelhante ao plano cartesiano. O eixo horizontal você coloca os números reais, então o número real aqui que ele deu para a gente é 1, e no eixo vertical a gente coloca a parte imaginária. No caso aqui a parte imaginária, raiz de 3i, a gente só coloca só o raiz de 3, porque a gente sabe que esse eixo aqui só vai conter a parte imaginária. Bom, se a gente vai montar aqui um triângulo equilátero, significa que isso aqui foi dividido em três partes iguais. Ou seja, se eu considerar uma circunferência, eu dividi essa circunferência em três partes iguais. Quer dizer, cada pedacinho aqui que compõe um dos afixos é o arco da circunferência. Então, se a circunferência tem 360 graus, e se você está dividindo em três partes iguais, você vai estar dando giros aqui de 120 graus para cada um deles. E aí a gente vai ter a resposta pretendida. Bom, vamos lá descobrir aonde esse afixo aqui foi parar depois do primeiro giro de 120. Bom, a primeira coisa é descobrir que ângulo é esse. Para nós descobrirmos que ângulo é esse, ora, repara que nós temos um triângulo retângulo. E aqui nós temos o cateto oposto ao ângulo, que é a raiz de 3, e o cateto que é adjacente ao ângulo. Ora, a expressão aí que a gente vai usar, a razão que a gente vai usar trigonométrica, é a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo θ vai ser cateto oposto, raiz de 3, sobre cateto adjacente, 1. Isso aqui então é a raiz de 3. Ora, a tangente de θ é a raiz de 3 quando θ for 60 graus. Então aqui ele deslocou 60 graus. Bom, como eu havia dito, você vai ter que fazer giros iguais. Então eu vou ter que girar 120 graus. Ora, se eu estou aqui em 60 e girei 120 mais 60, eu vou cair lá no 180. Então, eu vou marcar o ponto aqui, em 180. Então, o ponto que eu vou estar marcando, esse tamanho aqui é o mesmo que esse. Inclusive, para nós determinarmos que tamanho é esse, basta a gente calcular o ρ, que é um módulo do número complexo. A gente chama de ρ. ρ a gente usa Pitágoras, Isso aqui é Pitágoras. Você quer a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, ρ ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Logo, ρ ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, mais 1 ao quadrado é 1. Então, isso aqui dá 4. Como eu quero o ρ, eu tenho que tirar aqui a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 4, o ρ vale 2. Então, o módulo do número complexo é 2. Tá? Se você considerar a circunferência que você tem aí, na verdade, circunscrevendo esse triângulo equilátero, é uma circunferência de raio 2. Se nós precisássemos dessa informação sobre a circunferência, nós teríamos obtido aí dessa forma. Então, esse pedacinho aqui, inclusive, se eu girei até aqui, eu tenho esse mesmo módulo. Se eu girei até aqui, o módulo é 2. Como eu estou falando em coordenada, aqui é um ponto menos 2, 0. Então, eu coloquei ali, menos 2. Próximo giro. Ora, o próximo giro, se você está girando 120 graus, estou no 180, vou girar 120 e vou parar no 300.
Então, vou girar aí e vou parar no 300. E aí esse giro aqui é de mais 120 graus. Repare que quando eu giro aqui no 300, tá? Esse afixo aqui, vou chamar esse de Z1, né? Esse de Z2. Esse afixo aqui, ele é simétrico ao que você tem lá no primeiro quadrante. Então, esses valores aqui, eles são simétricos. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho 1, é um número complexo, e a parte imaginária desse número complexo é o simétrico do que está lá em cima. Então, é menos raiz de 3. Pronto, né? Eu obtive aí a minha solução do problema. Se você quiser desenhar um triângulo equilátero, basta você ligar esses pontos. Se eu precisar desenhar um triângulo equilátero, de repente para calcular uma área, para ver alguma relação, a gente liga os pontos. Claro que isso aqui não vai estar perfeito, porque eu não estou trabalhando com um instrumento de desenho geométrico, mas eu tentei ser aqui um pouquinho caprichado no sentido de visualização, tá? Deixa eu ligar aqui esses pontos. Mas, se você estiver trabalhando com régua e compasso, isso vai ficar direitinho. Tá? E aí, se eu quisesse aí mais alguma informação, tem um triângulo equilátero aí informando. E agora vamos dar a resposta, né? Os afixos que nós obtivemos, eles são, ó, o Z1 é menos 2 mais 0i, ou simplesmente o número real menos 2. E o outro afixo, o Z2, ele é o simétrico, né? Eu tenho 1 menos raiz de 3i. Tá? Então, são os outros dois números complexos aí que ele pede para a gente calcular.